Aleluia! Senhor Jesus, vida da igreja ter. Senhor Jesus, te louvamos, Senhor, nesta noite. Senhor Jesus, o Senhor nos fazer, Senhor, parte do teu corpo. Senhor Jesus, Senhor, nos preencha contigo mesmo. Senhor, não quero estar aqui falando por mim, mas que o Senhor possa me usar. Senhor Jesus, Senhor, quero ser apenas um instrumento nas tuas mãos. Senhor Jesus, flua, Senhor. Que cada palavra que for dita aqui possa alcançar cada um daqui dos presentes, possa dar uma transformação, uma mudança de mente, de vontade e emoção. Senhor, te louvo, Senhor, por esta noite. Senhor Jesus, muito obrigada, Senhor. Senhor, por tudo que o Senhor passou por nós. Terceiro Jesus, amém. O alimento diário fala em série, então virá o fim. É o terceiro livro, né? E fala-se preparar o material para a edificação. Senhor Jesus. E no alimento diário de segunda-feira da terceira semana, lá o versículo de Lucas 9, 22 fala assim: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, e seja morto, e no terceiro dia ressuscite. Senhor Jesus, aqui na segunda-feira, o título fala, a caminho de Jerusalém. Olha, a caminho de Jerusalém, o Senhor Jesus, ao caminhar para Jerusalém, ele tinha que passar por várias etapas. Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Lá em Mateus 16, 21, ele levou os discípulos para Senhor Jesus. E lá quando ele estava com os discípulos, Deus revelou quem era Cristo. Revelou que Cristo é o mistério de Deus. E logo em seguida, Cristo revelou à igreja, que a igreja é o mistério dele. E com isso, Senhor Jesus, ele sentiu dentro do seu interior que ele deveria, porque estava chegando o momento dele já ser acesso aos céus. Então ele sentiu no coração dele ir para Jerusalém, porque ele morava na região da Galileia. E 3 vezes ao ano, os judeus comemoravam em Nova Jerusalém, eles comemoravam as 3 festas. E nessas 3 festas, era a festa da Páscoa, a festa dos tabernáculos e a de Pentecostes. Então, como o Senhor Jesus era judeu, ele sentiu a necessidade de ir até Jerusalém. E lá em Jerusalém, quando ele pediu a uns discípulos que chegassem a um determinado lugar e que procurassem um jumentinho, para ele poder entrar em Jerusalém. Quando chegou em Jerusalém, ele foi aclamado rei dos judeus. Ele foi recebido como rei. Mas também, ao caminho de Jerusalém, Senhor Jesus, deixa eu voltar um pouquinho. Ele sentiu necessidade de ir a Jerusalém. Essa foi uma das etapas que o Senhor Jesus precisava de ir a Jerusalém. A segunda etapa, ele entrar em Jerusalém. Ao entrar, ele foi recebido com muita honra pela multidão. Mas também ele passou foi examinado pelos sacerdotes, pelos anciãos do povo, pelos herodianos, pelos fariseus e saduceus. Então, os seus ali não o receberam como o Senhor. Indo para lá, o Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém. Amém. Ele entrou em Jerusalém. Ele foi examinado como Cordeiro de Deus. Senhor Jesus, como Cordeiro, ele não teve nenhum defeito. O povo proclamou ele como rei, mas os religiosos não aceitaram Jesus. Então nesse caminho que eu queria falar o seguinte, que nesse caminho que o Senhor Jesus foi caminhando, ele não perdeu a oportunidade de ensinar quem estava acompanhando a ele, então de mostrar a ele no caminho, mostrando a negociação dos seus talentos. Ele ia mostrando para eles, ia pregando o Evangelho. Ele mostrando aí que o Senhor Jesus, ele não perdia tempo.
mesmo sabendo que ele ia passar em Jerusalém. Vocês, quando vão viajar, vocês vão tristes ou vão alegres? Ele foi para sofrer, mas mesmo assim, ele não perdeu a oportunidade de ir pregando o Evangelho, de ir curando as pessoas, de ir libertando as pessoas. Quem quer ser liberto aqui hoje? Diga amém. Quem quer receber a salvação aqui hoje? Jesus está falando para vocês, eu estou libertando vocês. Mesmo a caminho de Jerusalém, Ele está libertando. Senhor Jesus, nisso aí, Ele estava mostrando também para os seus, para negociar os seus talentos. Nós hoje também temos esse talento de pregar o Evangelho, de alcançar as pessoas. Senhor Jesus, no ser examinado, Ele não foi encontrado nada imperfeito no Senhor. Ele foi denominado, designado um cordeiro perfeito. E esse cordeiro foi imolado. Ele foi ali também para ser imolado, quer dizer, para morrer. Então, primeiro ele estava caminhando e pregando o Evangelho. Quando chegou em Jerusalém foi aclamado rei, mas também ele foi examinado como cordeiro. Procuravam defeito nesse cordeiro e não encontraram. Então ele foi digno para morrer em nosso lugar. Senhor Jesus. Hoje também nós precisamos morrer, irmãos. Precisamos deixar as nossas coisas para podermos servir ao Senhor, como o Senhor saiu designado para servir a Deus. Senhor Jesus, tudo isso já estava programado pelo Pai. Ó Senhor Jesus. Então ele foi imolado a nosso favor. Senhor Jesus. E ele mostrando também aqui que ele não pulou nenhuma etapa da sua jornada. Senhor Jesus. E ele é o nosso modelo. Como modelo de pregação do Evangelho, ele não passou despercebido ou desinteressado, mas ele estava interessado em agradar o coração do Pai. Porque o foco do Senhor era cumprir a missão de Deus. Deus queria resgatar as pessoas. Quando fala aqui que é preparar material para a edificação, o material somos nós, são pessoas. Então, todo canto que nós formos, nós temos que pregar o Evangelho. Precisamos queimar no nosso coração que o Evangelho é para ser pregado a cada pessoa. E todos aqueles que tocar no nosso coração, o nosso coração arder naquele momento, aí você sentiu no seu coração que você precisa orar por essa pessoa, não perca tempo. Nesse momento, você está passando por uma situação, mas aquela pessoa talvez esteja passando por uma situação pior do que a nossa. Então, para encerrar, aqui no final do alimento diário, fala assim, Senhor Jesus, que o foco do Senhor era cumprir a missão de Deus, que era edificar a sua igreja. A edificação da igreja estava no coração do Senhor. A edificação, na verdade, é trazer material para a edificação da igreja, que é o propósito de Deus. Senhor Jesus, como homem, Jesus tinha sua própria vontade, mas sujeitou à vontade de Deus, sem questionar. Por esse texto bíblico, afirma que não receberam porque o aspecto dele era de quem decidiu ir para Jerusalém. Que firmeza de caráter tem o Senhor Jesus. Querido leitor, o Senhor Jesus passou por todo esse processo porque desejava a edificação da igreja. E para que isso ocorresse, a única opção era enfrentar tudo que o Pai lhe reservara. Amém. Senhor Jesus. Irmãos, os irmãos que prepararam, para falar, não precisa ser na ordem, tá? O irmão pode falar terça-feira antes, a quarta, o importante é que fale e que traga uns 5, no máximo 7 minutos, para não passarmos do horário da mensagem, não ficar assim muito longo para os irmãos, né? Vamos tentar falar 7 minutos. Já que eu estou aqui, eu vou logo me adiantar, eu vou falar o sábado, que fala sobre a entrada de Jesus em Jerusalém, a entrada triunfal. E aqui continua falando sobre o caminho de Jerusalém, que a irmã já abriu, Louvado seja Deus. Aquela entrada ali em Jerusalém é um quadro, que se nós formos lembrar, já vimos em alguns filmes, o Senhor não entrou numa mula bonita, Ele não entrou numa mula pomposa como os reis entram, A mula, parecendo esses cavalos
que a polícia tem aí, que marcham, é um animal elegante. O Senhor entrou, ele falou assim, vai, chamou 2 discípulos e disse assim, vai ali. Quando ele chegou na cidade, como era o nome da cidade? Era Betfagé. Ele chegou nessa cidade e falou assim, vai ali na Senhor Jesus, está lá no Monte das Oliveiras, chamou 2 discípulos, vai lá na aldeia, logo acharás uma jumenta e com ela um jumentinho, trazei-a. Ele deu uma ordem imperativa. O Senhor lhe falou ali como rei, como Senhor. Ele deu uma ordem imperativa e, irmãos, aquilo ali aconteceu. Os discípulos foram, quando chegaram, encontraram uma jumenta e o filhote, né? Com ela um jumentinho, e eles trouxeram. O Senhor precisa deles. Se alguém perguntar, você fala que o Senhor precisa deles. A gente vê a autoridade do Senhor, apesar dele entrar num jumentinho. Quem já viu alguém andando em cima de um jumentinho? Nós não vimos Jesus, né? Só nos filmes que a gente vê um figurante fazendo aquilo. Mas vocês podem saber que o jumento é para carregar a carga. É um bicho que ele é pequenininho, mas pode botar peso nele, né? Sempre a carga está maior que ele não rende. Mas ele não é um animal bonito de se desfilar. E um rei sempre pode procurar o presidente quando é eleito, né? Eles procuram um Rolls Royce. Aqui no Brasil a gente nem usa isso, mas eles pegam um carro diferente para desfilar. Mas Jesus, com toda a sua autoridade, Ele que nos deu sabedoria, Ele que deu sabedoria para o homem, Ele que nos criou, Ele entrou naquela cidade. Por aqui a gente vê a autoridade dele. Nós vemos claramente aqui que foi revelado a onisciência do Senhor, ali quando ele falou, em tal lugar, naquela aldeia tem uma jumenta. Ele não tinha passado lá, né? A palavra não revela, mas ele viu. Então a gente vê que ali ele mesmo, homem Deus, ele vendo, ele se humilhou para subir numa jumenta, ali para entrar na cidade. E a cidade, houve um alvoroço na cidade, né? Aquele quadro é lindo porque as pessoas pegaram mantos e palmas, imaginem aí, bastante mantos e palmas, botaram para o Senhor passar por baixo, e incomodou ali os fariseus, né? Incomodou os herodianos, aqueles homens que eram os principais, ficaram incomodados com a entrada do Senhor. Mas ele entrou e houve um alvoroço naquela cidade mostrando a autoridade do Senhor. E hoje, o que existe hoje que nós podemos comparar com a autoridade? É o falar do Senhor. Ele falou, vai lá que tem uma jumenta. Os discípulos foram e obedeceram. E nós? O irmão fala, vai, se quiser vestir uma camisa, escrito, posso orar por você, se não pode até, né, com outra roupa, mas fale às pessoas. O falar hoje é esse para nós, e a igreja tem obedecido. Eu fico impressionado quando eu vejo os jovens, ali do Rio Grande do Sul, eu vi uma mensagem, uma live, a alegria que esses meninos saíram para pregar o evangelho. Estavam tão alegres que estava contagiando. Eles entravam, brincaram até com os guardas reclamando, mas a gente via assim que eles estavam com autoridade. Todo mundo que chegava, algo acontecia. E conosco nós experimentamos isso também. Nós já saímos para os shoppings, né? Lugar que o pessoal a gente só vai para fazer compra. Mas a gente chega lá e chega na pessoa, você permite, eu posso orar por você? Pode sim, eu tenho esse problema, aquele. E a gente vê que porque o Senhor, nós obedecemos os irmãos, estamos encabeçados. E se a pessoa falar, não pode orar? Nós estamos recebendo graça da mesma forma. É como um marido, quando fala com a esposa, e o marido está errado. Ele fala assim, faça dessa forma. A esposa já sabe que está errado. Mas se ela obedece o marido e cumpre, ela é abençoada. Da mesma forma, nós somos abençoados mesmo como ouvimos um não da pessoa. Então, isso é tão precioso, as coisas do Senhor, que não importa se está certo ou se está errado. O que importa é receber a bênção. Estar debaixo da obediência, né?
E nessa passagem no sábado, no dia de sábado, é enfatizado a autoridade do Senhor. Então era o ponto que eu queria colocar. Como só tem 7 minutos, né? Já esgotou. Os irmãos podem continuar, tá? Senhor Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Não estou ouvindo ninguém falar. Está muito baixo. Vamos forte. Senhor Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu e de todo o teu sentimento. Amarás o Senhor de ti mesmo. Senhor Jesus, é uma grande oportunidade, né, Senhor, de estarmos reunidos aqui. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu vou fazer uma pergunta e eu quero que os irmãos sejam bem sinceros consigo mesmo, tá bom? Senhor Jesus, vocês se amam? Senhor Jesus, vocês se amam? Eu creio que é uma interrogação, né? Coloca uma interrogação na cabeça, né? Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Ó, o amor, ele faz o bem ao seu próximo. Então, se você ama a si mesmo, você tem que amar, porque esse amor, ele é muito forte mesmo, né? Ó Senhor Jesus. Irmãos, esse amor é um amor não de palavras, que é o amor de Deus, né? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Isso aqui é uma atitude. Amar o próximo é uma atitude. E deve ser um amor prático, né? Senhor Jesus. E esse amor ao próximo, ele precisa agir. Importantíssimo esse amor, né? Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Tem muitos versículos que falam desse amor ao próximo, né? Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Tanto é que esse amor, tem até um exemplo aqui no Alimento Diário, na página 44, aqui tem uma Senhor Jesus, uma ilustração, né? Ó Senhor Jesus. Irmãos, quando nós estamos unidos, eu fiz assim um exemplo, ó, como aqui eu esqueci de pegar um tecido, que fala assim, Senhor Jesus, a questão da urdidura e trama, né? A urdidura é Deus e trama são todos nós, né? Então, quando a gente faz assim, ó, não tem como você se livrar, né? Porque está junto. Agora, se você não estiver unidos, como que nós iremos edificar a igreja, né? Se uma mão está para lá e a outra mão está para cá, né? Então, não tem como. Então, nós precisamos ter essa unidade. Ó Senhor Jesus, estarmos unidos, juntos. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Senhor, amar a nós mesmos é amar de todo o nosso coração. Ó Senhor Jesus, para que possamos estar juntos para a edificação da igreja. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, o nosso viver da igreja Senhor Jesus, é estar próximos uns dos outros, né? Amando uns aos outros. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, esse amor do Senhor
pode ser fácil, mas amar o seu próximo é muito difícil. Ó Senhor Jesus, mas quando nós estamos no Espírito, temos esse amor. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, Senhor Jesus, irmãos, essa lição aqui que me passaram, Senhor Jesus, tem muita coisa, mas eu quase não estou conseguindo expressar, porque o amor de Deus, amar a Deus e amar ao próximo, né? Ó Senhor Jesus, amar a Deus é tão fácil, mas amar ao próximo, Senhor Jesus, tenha misericórdia. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Irmãos, eu vou deixar aqui porque eu não estou conseguindo falar mais não. Senhor Jesus, amém. Vamos amar ao próximo, Senhor Jesus. Quarta-feira. Aqui? Amém. Amém. Então aqui nós vemos, né, que o Senhor Jesus, a caminho de Jerusalém, né, como a irmã Lucimara falou, mesmo o Senhor sabendo que ele não estava indo, né, para uma festa, né, mesmo ele sabendo que lá ele teria que sofrer, ele já tinha predito isso para os apóstolos, né, para os discípulos, que ele iria sofrer, que ele ia passar por grande tribulação e até morrer, né? Mas mesmo assim, nós vimos que o Senhor não desistiu, né? Ele tinha esse firme propósito de ir para Jerusalém, mesmo sabendo que ele ia passar pelo maior sofrimento, né? Porque quem não tem medo da morte, né? E o Senhor fez isso por amor, né? Nós vimos aqui, como a Leninha falou, a questão da demonstração do amor de Deus por nós, né? Então, nesse dia aqui, nós vemos que o versículo que a Leninha leu, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu creio que nós não temos problema, né, em amar o Senhor. Amar a Deus eu acho que é muito fácil. Ainda mais porque a maioria, né, de toda a humanidade vê sempre Deus como amor, embora Deus também seja justiça. Mas eu vejo que é muito mais fácil nós amarmos o Senhor, né? O fato dele ter nos feito, dele ter nos criado. Então eu vejo que aí não tem um problema. Mas a segunda parte, amar ao teu próximo como a ti mesmo, aí eu acho que já pega um pouquinho, né, para o nosso lado. Porque se a gente for bem sincero mesmo, amar o próximo, até aí, no viver da igreja, a gente tem essa facilidade. A gente vive, né, uma vida que nos proporciona, né, a ter mais facilidade de amar o irmão, né, de servir o irmão. Isso já é da natureza cristã, da reunião, né, da vida da igreja. Isso nos facilita muito. Mas e amar ao próximo como a nós mesmos? A Leninha fez a pergunta, né? Você se ama? Ficou todo mundo calado, mas todo mundo lá no fundo responde que sim, sabe que sim, né? E a prova disso é que quando alguém fala alguma coisa contra a gente, o Leviatã e o Behemote pula na frente. Porque se a gente não se amasse tanto, se a pessoa fala e aquilo não é verdade, por que a gente se incomoda? Não é verdade? Mas a gente se ama tanto que a gente nem ouve direito. Se a pessoa começa a ofender a gente nem ouve o final, a gente já pula e já acusa o outro. Então a gente percebe que realmente
A questão não é amar a Deus. Esse amor, ele precisa ser exercitado, esse amor precisa ser aprofundado, porque só através dessa busca, né, de amar o Senhor, é lógico que você precisa realmente entrar no seu quarto, ter a sua comunhão com o Senhor, ler a palavra, né, conhecer o Deus a quem você diz que serve, né, se encher desse amor, porque só assim a gente vai conseguir transmitir esse amor que a gente recebe do Senhor. E aqui o irmão até coloca, né, a questão do CEAP, que é o Centro de Aperfeiçoamento para a Propagação do Evangelho. O CEAP e os CEAPistas, eles são um modelo para nós, né? Eu penso que em algum momento, eu mesmo tenho esse desejo de passar pelo menos um tempo no CEAP, porque ali é um tempo que você está imerso na palavra, que você tem comunhão com os irmãos, que você aprende a lidar com os irmãos, a aceitar os irmãos, a conhecer os irmãos do jeito que eles realmente são. Porque a gente conhecer aqui na vida da igreja, é muito fácil a gente se amar, a gente, né, abrir mão. Mas você conviver 24 horas com o irmão, aí já muda, já é diferente. Porque você vai ver as manias que o irmão tem, manias que você não concorda com elas. Então é um tempo em que, ao mesmo tempo que a gente busca o Senhor, a gente aprende a amar de fato o irmão, numa convivência de perto. Então o irmão encoraja que a gente, né, tenha esse desejo no coração de um dia fazer o CEAP, para que nós possamos experimentar de fato esse amor do Senhor. E ele fala também que os CEAPistas, realmente a gente vê, teve um grupo de CEAPistas aqui que vieram de Belo Horizonte, e a gente via que eles tinham uma hora para sair, eles tinham uma meta, eles tinham um horário para voltar. E eles fazem aquilo, irmãos, não é porque eles são obrigados, é porque eles estão tão cheios do amor de Deus, que eles sentem essa necessidade de levar esse amor para as pessoas. Porque se você pensar bem, pode ser só, vou vender livros. Mas quando a gente sai, a gente sabe que não é bem assim. Não é vender livros. Porque quando você aborda uma pessoa e pergunta para ela, posso orar por você? A gente vê que não, essa pergunta de fato não é nossa. Ela é do próprio Senhor. Porque eu mesmo já tive experiência, nós tivemos bastante experiências da pessoa vir, uma pessoa muito bem arrumada, muito bem aprumada, que você até fica meio, né, ali com vergonha de chegar na pessoa, mas quando você pergunta para a pessoa, posso orar por você? Ela pode ser uma autoridade. E ela simplesmente se curva. Mas não é por causa de mim, quem sou eu? É por causa do Senhor em nós. E aqui, na quarta-feira, a pergunta do título é, quem é meu próximo? Quando Jesus estava ali indo a caminho, ele contou, né, várias parábolas. E uma delas foi a parábola do samaritano, né? E por que esse quem é meu próximo? Porque foi um intérprete da lei que perguntou a Jesus, né? Ele perguntou para o Senhor. Na parábola do samaritano, o intérprete da lei, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Aí a gente pode pensar, o meu próximo é meu irmão, é minha mãe, é meu pai. Está certo isso? Está certo isso. O nosso próximo, mais próximo, em quem nós devemos realmente demonstrar amor, primeiro é quem é casado, é o esposo, é a esposa, são os filhos, né? O Senhor, Ele aqui veio mostrar, veio nos ensinar que esse próximo são os irmãos também. São todos aqueles que estão perto de nós. Mas para além disso, nós precisamos também ver que o próximo é todo aquele que necessita de receber o amor de Deus. E quem não precisa de receber o amor de Deus? Então, além de nós darmos testemunho dentro da nossa casa, nos preocuparmos com os nossos filhos, maridos, primos, mãe, pai, precisamos dar um testemunho em casa também. Mas esse testemunho ele precisa ser para além da nossa porta, né? Nós precisamos também pedir ao Senhor que realmente nos encha com o amor dele.
Porque esse amor que já está em nós, que nós já recebemos, nós já fomos salvos, nós já estamos livres do lago de fogo, esse amor precisa arder em nós, de maneira que nós nos sintamos incomodados a realmente pregar o Evangelho. Nós não podemos reter esse amor que Deus deu para nós. Nós precisamos ser como aquele samaritano. O samaritano, né, ele representa, além de representar o próprio Senhor, que foi visto como um samaritano, um qualquer, um desprezado, mas que veio para trazer o reino dos céus. Hoje nós também somos esses samaritanos. As pessoas olham para o crente e nos desprezam, né? Quem somos nós, os crentes? E ainda mais a igreja, que é um número mais reduzido ainda. Mas mesmo assim, o Senhor nos encheu com esse amor. O Senhor tem nos dado, né, todas as ferramentas. O Senhor tem nos ensinado, o Senhor tem sido paciente conosco, o Senhor tem nos amado, tem insistido. Nós temos até muitas vezes nos desviado da presença, mas o Senhor tem paciência, nos resgatado e nos enchido desse amor, para que nós, da mesma maneira com que aquele samaritano, né, que era desprezado, o samaritano era desprezado porque ele não era um judeu puro. Quando Samaria foi conquistada pelos assírios, os assírios levaram os samaritanos, introduziram assírios também na Samaria, e eles então ficaram misturados. Por isso que os judeus puros, né, não consideravam eles, achavam que eles eram menos, que eram desprezados, e sempre houve essa rixa, né, entre os judeus e os samaritanos. E nessa parábola, nós vemos que teve um sacerdote, né, que passou por um homem que estava semi-morto, foi assaltado e estava ali quase como morto, e passou um sacerdote, né, que representava alguém que deveria pregar o Evangelho, alguém que deveria estar vivendo o Evangelho. Mas ele era um religioso, que infelizmente, não vou parar para socorrer esse aí qualquer, não sei nem quem é. Então aqui mostra, né, que esse sacerdote, ele era a lei, e a palavra de Deus nos fala que a letra mata, né? E ele estava mais preocupado, talvez fosse dirigir uma reunião, não sei, talvez ele tivesse responsável pelo GFCM, né? Então aqui a gente percebe que a religião, a letra, ela realmente não traz salvação. Ela não pode salvar aquele necessitado. O levita era alguém que adorava a Deus. Ele olhou aquele homem lá, ele falou, deve ter pensado, não, estou atrasado, eu que vou cantar hoje, eu que vou levar o louvor, né? E não teve compaixão. Mas a palavra fala o quê? Que o samaritano olhou para aquele homem e se condoeu da situação dele. Se nós olharmos hoje para a situação das pessoas no mundo, se o nosso coração não for de se condoer das pessoas, nós precisamos ir diante do Senhor e pedir ao Senhor para que Ele realmente nos encha com esse amor. Porque a vida da igreja é uma vida de se relacionar. Nós não podemos simplesmente vir, sentar aqui, chegar, né, atrasado, como o irmão falou aqui. Se nós formos aqueles que chegam atrasados, para não ter que falar com ninguém, e antes da reunião terminar, a gente vai embora porque não quer falar com ninguém, precisamos nos arrepender. Porque a vida da igreja é uma vida de se relacionar. Como é que nós vamos ganhar as pessoas se nós não vamos até elas? Se nós não abrimos o nosso coração, os nossos ouvidos para ouvir as necessidades das pessoas. Então esse próximo, ele está em todos os lugares, né? Onde nós chegarmos, no posto de gasolina, a gente pode perguntar para o frentista, posso orar por você? No restaurante, você pode perguntar para o garçom, para a moça do caixa, né? Nosso coração precisa ser cheio, né? Nós precisamos mirar realmente como o Senhor Jesus. Nem a morte tirou o foco do Senhor. Então que o Senhor possa nos dar esse coração de olhar a situação das pessoas, entender que elas são o nosso próximo e que elas são o alvo do amor do Senhor. E elas só vão achar esse amor na igreja.
Não há amor fora da igreja. Por mais que sejamos imperfeitos, fracos, mas nós estamos aqui. E aqui nós temos recebido a palavra, e aqui o Senhor tem gerado amor em nós, e aqui o Senhor tem nos curado, para que nós saiamos e curemos outros. Então que nós possamos, né? Como o Senhor fez. Ele fez questão até de mostrar que foi um samaritano, que se condoeu daquele homem, né, que estava morto, que foi o mais desprezado, para que nenhum de nós nos sintamos sem valor, mesmo nós sendo esses samaritanos, que aos olhos do mundo não temos valor, somos os crentes, aqueles que são até ridicularizados, mas é conosco que o Senhor conta. Nós somos esses samaritanos e o Senhor conta conosco para que nós tenhamos misericórdia, né, da situação das pessoas que estão mortas em seus delitos e pecados, para resgatá-las dessa situação e levarmos elas, né, para o lugar adequado, que é a hospedaria, a vida da igreja. Amém. Amém. Na quinta-feira, foi falado sobre a hospedaria. Ó Senhor Jesus. E eu acho importante ressaltar que nessa parábola, nós vemos ali que Jerusalém era o nosso fundamento de paz, né? E o homem que desceu de Jerusalém até Jericó, ele estava num lugar de paz, e desceu, caiu a um lugar de maldição. Ó Senhor Jesus. E nessa descida, ele foi atacado pelos salteadores. E é interessante ver uma outra definição sobre os salteadores que fala da seguinte forma: são mestres legalistas da lei judaica. Eles usavam a lei como um instrumento de condenação. Eles faziam mau uso da lei. E ali, quando fala que deixou o homem semi-morto, isso quer dizer que eles aplicaram essa condenação. Então, a situação daquele homem que foi afetado pelo pecado era de morte. Ó Senhor Jesus, mas graças a Deus, tinha um samaritano, Senhor Jesus, mesmo o samaritano vindo de uma posição inferior, né? Ele foi aquele que teve misericórdia. Algo que faltou nas outras duas figuras, também presentes nessa parábola, né? Ali o sacerdote e o levita, eles estavam presos na sua religião. E a partir disso eles não conseguiam ver a condição do outro, não conseguiam enxergar o sofrimento do outro. Ó Senhor Jesus, mas esse homem, ele viu esse homem numa situação de morte e o sentimento dele foi de misericórdia. Ó Senhor Jesus, ele não se importou com a situação crítica, né? Ele estava ali, é importante frisar que ele estava semi-morto, né? Senhor Jesus, ele não se importou, ele simplesmente foi atrás deste homem, o colocou sobre o seu animal e levou à hospedaria. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, esse levar sobre o animal também representa que o Senhor levou sobre si, né, as nossas enfermidades, os nossos pecados, a nossa corrupção, né? Senhor Jesus. E hoje, essa hospedaria é a igreja. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Como foi falado ali na terça-feira e na quarta-feira, o Senhor, Ele está exigindo de nós amor. Amor para com o próximo. O posso orar por você, ele é uma forma de nós estarmos servindo nessa hospedaria. Senhor Jesus. Então, o que me tocou bastante nessa mensagem é ver o sentimento de compaixão de Cristo por esse pecador. O Senhor foi movido por uma misericórdia, por um amor. Ele era um homem semi-morto, mas ele ainda viu naquele homem algo que valia a pena salvar.
Ó Senhor Jesus, e ainda mais a igreja como hospedaria, se servirmos ao Senhor fielmente, praticando essa palavra profética, o Senhor vai nos restituir. É um ciclo de amor, irmãos. Ó Senhor Jesus, hoje eu quero fazer parte dessa hospedaria. Amém. Senhor Jesus, amém. Amém. Eu fiquei com sexta-feira, que o título fala, né, sobre continuar negociando. O irmão abordou o ponto da parábola do homem que saía e distribuía talento para os seus servos, né? E colocando, né, junto do contexto dessa mensagem, é que esses talentos são o ministério, né? A vida da igreja em si e o caminho da palavra profética. O Senhor tem nos entregado posições, tem nos entregado pessoas, tanto irmãos como não irmãos, e tem nos incumbido, né, de cuidar dessas pessoas, de fortificar essas pessoas. E o que é a entrada de Jesus em Israel? O que todo esse exemplo de Jesus adentrar e sofrer, e mesmo que dele saber do sofrimento, né, ele continuar ali firme, focado no ministério. Porque isso aí é tudo apenas o Senhor nos mostrando o caminho, né? Ele não está pedindo nada que ele não tenha feito, nada que seja impossível, não é para nós. Se ele nos chamou, é porque ele sabe que nós temos a capacidade de concluir essa obra. Quando a parábola ali fala, né, dos servos, o Senhor dá de acordo com cada um com sua capacidade, mas ali diz claramente que ele não tem dúvidas que cada um deles é capaz de executar, de fazer esse investimento. Todos eles eram competentes, talvez de certa forma diferente, né, em áreas diferentes, mas todos eram competentes ali. A única diferença de um para o outro era o encargo. Os que negociaram, né, eles tinham o encargo, eles tinham os interesses do Senhor dele no coração deles, né? E o que enterrou, ele não tinha a intenção, né, de fazer o trabalho do Senhor. Ele queria fazer ali um mínimo. Ele não tinha no coração dele a intenção de cuidar das pessoas que estão nesse estado caído, né? Não tinha a intenção de amar o próximo como a si mesmo, entendeu? Ele não tinha essa intenção. Ele só estava ali, né, recebendo. Ele não tinha o que dar, ele não queria dar, entendeu? Então, eu vejo que é muito nesse sentido, né? Hoje em dia, né, na minha empresa já até tem uma fala: se não fosse você, era outro. Porque se no momento que a pessoa desiste, você coloca outra no lugar, né? Essa é a triste realidade. Graças a Deus que o Senhor ainda tem, né? No caso ali de Jonas, ele ainda tem a baleia ali para pegar e jogar a gente para o meio do fogo de novo, nos dá uma segunda chance. Mas a verdade é que a intenção, irmãos, tem que vir de nós mesmos, né? Nós temos que ter o interesse do Senhor no nosso coração, né? Nós temos que ter essa vontade de trazer as pessoas, de cuidar dos irmãos, de cuidar das pessoas. E assim como o Elias falou, que Jesus veio no jumentinho, ali é para simbolizar a humildade dele. Então esse serviço nós temos que fazer de forma focada, de forma humilde, porque a gente não sabe quem o Senhor chamou para si. Nós somos os mensageiros, nós estamos ali para cuidar de quem o Senhor trazer. O crescimento quem traz é o Senhor. Amém.
Só finalizar aqui. Não tomar muito tempo dos irmãos. Vou tentar enxugar o máximo aqui. Que são muitos versículos. Irmãos, eu vou compartilhar com os amados o dia de domingo, cujo título é O Senhor Jesus foi provado e aprovado. Nós sabemos que o tempo todo na história da Bíblia, o Senhor, ele é provado, ele foi provado e aprovado pelos herodianos, pelos fariseus, pelos saduceus. Só que, qual era o objetivo deles para com o Senhor? Achar um defeito no Senhor. Achar uma mácula no Senhor. E aí o texto do domingo é Mateus 22. E aí o versículo 23 fala-nos assim, ó. Naquele dia aproximaram-se dele alguns saduceus. A primeira classe aí, ó. Saduceus. Que dizem não haver ressurreição. Então eles eram uma classe que não criam na ressurreição. E aí o versículo 24 ao 30 fala assim, ó. Mestre, Moisés disse, se alguém morrer, não tendo filhos, seu irmão casará com a viúva e suscitará descendência ao falecido. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. O mesmo sucedeu com o segundo, com o terceiro até o 7º. E aí o Senhor, no versículo 30, ele dá o veredito. Porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento, são, porém, como os anjos do céu. Então, amados, mais uma vez, o Senhor venceu uma prova. Eles o tempo todo querendo achar uma falha no Senhor, uma falha no ministério do Senhor, mas não achavam. E aí o versículo 34 fala-nos assim: entretanto os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. Fariseus e saduceus eram inimigos mortais e agora eram brothers. Se uniram contra o Senhor. Ou seja, o Senhor era uma ameaça para eles. Senhor Jesus. E aí o versículo 34, continuando 35, fala assim, ó. E um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou: mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Chegaram ao ponto de usar a lei de Deus para achar algum defeito no Senhor. E mais uma vez não acharam. Mais uma vez o Senhor venceu essa prova. Senhor Jesus, o Senhor que é tão sábio que ele resume os mandamentos em 2. Mandamentos esses que vocês compartilharam aqui: amar a Deus e o próximo. Senhor Jesus, que no caso representa Moisés e Elias, né? Aí a continuação, no versículo 41, reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus: que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Responderam-lhe eles: de Davi. Replicou-lhes Jesus: como, pois, Davi pelo Espírito chama-lhe Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés? Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é ele seu filho? E ninguém lhe podia responder palavra, nem ousou alguém, a partir daquele dia, fazer-lhes perguntas. Irmãos, eles não conseguiam nem discernir que Jesus era o Cristo. Lembram-se? Mas pode curar no sábado? O tempo todo querendo achar defeito no Senhor. Senhor Jesus, eu queria que os irmãos abrissem agora Atos 2, 22. Por gentileza. Atos 2, 22. Amém? Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado
por Deus. Irmãos, tentaram de todas as formas, mas ele foi aprovado pelo Pai, aprovado por Deus, Senhor Jesus. E conosco, irmãos, é do mesmo jeito. Abram aí para a gente finalizar. Tiago 1,12. Tiago 1,12. Amém? Tiago 1,12. Todos acharam? Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Irmãos, do mesmo jeito somos nós. Nós somos provados todos os dias. Mas como o Senhor, nós precisamos ser aprovados. Amados irmãos, a boa notícia é que nós estamos no melhor lugar para conseguirmos a aprovação, que é a vida da igreja. Amém? Jesus é o Senhor.